Pessoal, vamos à parte final teórica aqui da aula. Depois vai vir o exercício do projeto banco. Agora a gente já vai fazer o projeto banco, coerência, polimorfismo, etc. Vai ficar bem mais legalzinho. Mas antes de chegar lá, temos o operador instance of, conceito de método e classe final, tá? E um extrazinho diferente de caixa de diálogo. Começando pelo operador instance of, tá? Ele serve para fazer comparações, tá? Se um objeto ele é de uma classe, um instance of, então traduzindo é uma instância de uma classe. Então comparar esse objeto ele é de uma classe, comparação ou verificar o tipo do objeto, né? Para testar este cara aqui, ó. Então, por exemplo, vou aproveitar isso que eu já tenho, diretor igual new diretor. Pegar aqui um docente igual ao new docente. Vou pegar aqui o tech administrativo, tech igual new, tech administrativo, tá? Vou colocar uns prints aqui, tá? Diretor instance of diretor, aqui um salt podia ter utilizado o operador ternário, né? Mas enfim, e não é. Vou rodar esse cara aqui. Então, então esse diretor é uma instância da classe diretor. Agora o docente. Por que você deu erro aqui? Ah, tá. Ele nem deixou dar o... Desculpa. Tá? Ele só permite esse instance of aqui para tipos e supertipos. Tinha esquecido desse detalhe, até no exemplo eu faço aqui, tá? Então, por exemplo, como docente ele não é uma instância de diretor, não é um subtipo em nenhum momento, ou é o próprio diretor, ou pertence a algum subtipo, supondo que eu tivesse outras classes de diretor, tá? Ele já vai dar erro de compilação, inclusive, tá? Mas vamos testar aqui com o funcionário, tá? Perceba que ele parou de chiar se é ou não é um funcionário, tá? Então, o, o instance of, tá? Ele vai nos permitir fazer alguns tipos de comparação, tá? String teste, por exemplo. Tá? Se eu colocar algo que não pertença à hierarquia, ele já dá erro, inclusive, de comparação. Tá? Então, é útil, nesse caso, para verificar se o objeto ele de qual objeto da minha hierarquia de classes ele é. Tá? Então, por exemplo, aqui no slide eu tenho as opções... Tem as opções de quadriláteros aqui, tá? Quadrado, retângulo e trapézio. Nos slides anteriores todos estendem o quadrilátero e eu estou verificando se esses quadriláteros, tá? Eles são do tipo quadrado, retângulo e trapézio. O inverso também é válido, que eu não tenho um funcionário ali que eu não posso sancionar, né? Mas eu posso ter um supertipo e verificar quais dos subtipos ele é, uma vez que eu posso estar utilizando aqui um supertipo para armazenar todos aqueles funcionários. Tá? Então, posso ter uma rede de quadriláteros e aqui eu estou verificando quais das subclasses de quadrilátero é aquele quadrilátero armazenado na iésima posição. Então, temos para isso aí o operador instance of. Métodos e classes finais, tá? Então, a gente viu uma forma de eu não implementar um método e obrigar uma subclasse a implementar aquele método por meio do conceito de abstrato, tá? Do método abstrato, consequentemente a classe abstrata. E agora tem o inverso também. Como que eu obrigo a ninguém sobrescrever o meu método? Foi um método ali lindo, maravilhoso, etc. Tá? Como que eu forço a ninguém sobrescrever
aquele método. Porque uma vez que eu herdei aquele método, a gente viu que a gente é livre para dar o override no método, né? Fazer a sobrescrita e especializar aquele método. Então, eu posso, caso eu queira falar, ó, fiz um método, aquele lindo, maravilhoso, nenhuma subclasse minha vai poder sobrescrever esse método, utilizar o conceito aqui, que é o conceito ou modificador final, ou final, tá? Então, o método final, tá, é um método que não pode ser sobrescrito, tá? Então, na hora que eu colocar o final no método, tá? Ao lado do modificador de acesso, se eu tentar sobrescrever aquele método, vai dar erro, tá? Então, por exemplo, supor que na minha classe funcionário, agora ao invés do abstrato, eu tiro ele, coloco aqui no lugar do abstrato o final, só que agora eu tenho que implementar o método, então return this salário. Vou salvar, e aí o que aconteceu com todas as minhas classes que herdam de funcionário e davam a sobrescrita no método, tá? Vai dar erro bem na sobrescrita do método, tá? Então aqui no diretor está com erro, o docente está com erro e o técnico administrativo está com erro, tá? A gente percebe qual que é o erro, ó, colocando o mouse aqui em cima, tá? Calcula salário em diretor, não pode sobrescrever calcula salário em funcionário, tá? Tentando sobrescrever um método final, tá? Então não posso sobrescrever quando eu tenho método final, ok? Bom, vou tirar esse método final só para parar de dar esses erros. Funcionário, tirei meu método final, beleza? E eu também posso ter uma classe, tá? Que é uma classe final, tá? Que é uma classe e que ela nunca pode ser, cadê a minha classe? Cadê a minha classe? Tá? Ela nunca pode ser ou sofrer ou participar de uma herança, o que significa que ninguém pode herdar dessa classe, ou seja, ela nunca vai poder ser classe de superclasse, desculpa, de alguém, tá? Então, a hora que eu falei, ó, essa classe aqui é final, falo, ninguém dali, não tem hierarquia dali para baixo, ninguém herda dessa classe, vai parar ali a herança, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, um funcionário, se eu colocar public final class funcionário, automaticamente, o que aconteceu aqui com o diretor, docente, técnico, administrativo, tá? Deu erro aqui, tá falando, ó, não posso herdar da classe final funcionário. Okay? Então, nesse momento, eu barro todas as possíveis heranças que alguém possa tentar fazer com a minha classe. Tudo bem? Conceitos aí de método final e classe final, tá? Um método final não pode ser sobrescrito, classe final não pode ser estendida, tá? Remover aqui para parar da erro. E por fim, um extrazinho aqui da classe, tá? Que a gente viu caixas de diálogo ali, né, com opções, algumas dessas opções personalizadas, né, no caso específico do confirm dialog, né, na caixa de confirmação, que a gente confirmava se era sim ou não, se era ok cancelar, se era sim não cancelar, tá? Mas eu tinha uma certa variação, mas dentro dessas opções ou desses conjuntos de opções bem definidos. Se eu quiser algo mais personalizado, tá? Eu tenho essa opção aqui do Show Option Dialog. Tá? Como que funciona esse Show Option Dialog? Vamos ver. Vou aqui no meu 10. Eu vou apagar esses caras aqui. E aí, eu vou criar um JOptionPen Show Confirm Dialog. Tá? A opção que a gente vai utilizar, Confirm Dialog, não, estou inventando diferente, é o Show Option Dialog. Tá? Vamos ver o que ele tem. O Parent Component, falei que por enquanto a gente deixa como nulo. Tá? A mensagem do objeto, aqui, ó, selecione uma opção, tá? O título, opções. Vixe Maria, eu tô até perdido aqui. Título, tipo de opção, né? A gente tem aqueles inteiros correspondentes aos tipos, tá? Então aqui eu tenho uma
opção aqui que é o título, o default option, que seria essa tela padrãozinha aqui, né? Então a gente tem o JOption pane default option, que é o option igual a 1. Depois eu tô no tipo de mensagem, tá? O tipo de opção, desculpa, aquela uma do ladinho da outra, tá? O tipo de mensagem JOption pane. Tá? Acho que aqui eu errei no slide, tá? É o plain message. Deixa eu só quebrar isso aqui para baixo. O icon, tá? Se eu quiser colocar um íconezinho ali naquele topinho lá do esquerdo superior da caixa de diálogo, tá? Como a gente não tem, a gente deixa como nulo. O args, tá? É um vetor de opções. Então, todas as opções que eu quero colocar aqui dentro dessa caixa de diálogo, tá? Eu vou colocar um string, eu não lembro se tem que ser string ou se pode ser objeto string mesmo, tá? Opções igual, e aqui eu vou utilizar aquele construtor de vetor para facilitar a minha vida. Tá? Vou colocar aqui, ó, para o cara selecionar uma disciplina, alg1, vd e web. Tá? Selecione uma opção, selecione, esqueci do vetorzinho aqui. Então selecione sua disciplina favorita, Tá? Nesta parte aqui eu vou passar o meu vetorzinho de opções, opicões. Tá? E nesse daqui, quais dessas opções vai ser a opçãozinha que vai vir selecionada por padrão? Como eu sou da disciplina de PO, eu vou colocar opção 0 selecionada como padrão. Ok? Então, se a gente executar esse cara aqui, tá? Vai vir aqui, ó, seleciona a sua disciplina favorita e a caixinha de diálogo aqui para eu selecionar. Tá? E aí, qual que é o tipo de retorno que ele me dá? Vamos ver, ó, JOption pane, showOption dialog, tá? Ele retorna um valor inteiro, tá? Esse inteiro ele vai corresponder a cada índice no elemento do array. Então, 0 é PO, 1 é alg1, 2 é BD e 3 é web. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um salt aqui, tá? Vou pegar o tipo de retorno, né? Int op. E aqui no salt eu vou pegar opções op, só para ver o que o cara selecionou. Se eu colocar PO, ó, PO. Se eu colocar alg1, colocar web, sai web, tá? Então ele retorna um inteiro que corresponde ao índice desse vetor que corresponde à opção que o cara selecionou ali na minha caixa de diálogo de opções. Ok? Então no próximo vídeo eu volto com o projeto